Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes da Rádio Mensagem da Cruz, peregrinos do Vale de Baca. Mais um episódio, a respeito da fé, das nossas experiências. Nós estamos dentro de um livro, de outro livro. O Vale da Adolescência, um livro dentro do livro No Vale de Baca, Além do Câncer. E dentro desse livro nós vamos conversar muito sobre muitos aspectos, dessa idade tão significativa, tão importante, para nós, nossos filhos, a quem educamos. Se você é professor, se você é educador, se você é pai, é mãe, é líder de jovens, adolescentes, fica atento conosco nessa semana. Nós vamos continuar. Então, agora aos 12 anos de idade, chegou o meu momento, também de descer as águas, logo após a minha mãe também ter batizado. E aos 12 anos de idade havia chegado o meu grande momento de também confessar publicamente a minha fé em Cristo Jesus, através do batismo. Neste tempo, eu estava mergulhada na presença do Senhor. Não havia nenhuma religiosidade na minha devoção a Deus. Minha fé era pura, afinada com a simplicidade do Evangelho de Jesus. Meus dias eram todos para Ele, meus pensamentos, minha canção, toda a minha vida estava pautada no amor com Ele, com que Ele me amou. Minha fome era intensa e Ele a correspondia. Não existia mais medo, insegurança, sentimentos de rejeição e autoestima baixa. Tudo se fez novo. Em Cristo Jesus estava curada, vivendo a vida plena e abundante que Ele nos concedeu através de sua morte e ressurreição. Nessa mesma idade, meu coração queimava por missões. Relacionava-me bem com os jocumeiros, jocum, jovens com uma missão, que vinham à nossa igreja, chegando até hospedar em minha casa por 30 dias uma jovem baiana, cujo nome é Conceição, e que com sua simplicidade e amor por almas, a ponto de abrir mão de tudo para servir o reino de Deus, me fez compreender o meu chamado. A partir dali, já sabia o que queria do meu futuro. Meu desejo era evangelizar o mundo, salvar vidas e mais precisamente na Albânia. Que delícia, Esse primeiro amor. E eu continuo aqui, alguns momentos inesquecíveis. Olha que gostoso esse aqui agora. Está na página 62. Todo dia ao entardecer, ao som do grupo Logos, no ano de 1986, uma corrente de ar entrava no corredor que havia na casa e trazia um perfume, um aroma indescritível, como se alguém estivesse passando por ali. Depois de muitos dias, sentando-me à mesa para fazer meus deveres escolares, sempre no mesmo horário, ao som de um louvor, percebi que este episódio ia se repetindo ao entardecer todo dia, todos os dias. Entendi então que de fato alguém passava por ali. Um encontro marcado. E foi assim por um tempo. Sua real presença cada vez mais ia me ensinando sobre quem Ele é. Na sua presença eu encontrava paz e segurança. Um dia, me sentei na esquina da nossa casa e, com o hábito de ficar olhando para o céu, tinha a sensação de que a qualquer momento eu o veria, vindo nos buscar. Meu anseio por vê-lo transcendia o meu entendimento. Era como se não pertencesse a este lugar. A sensação era de que não conseguiria mais viver sem o ver face a face. Eu tinha saudades do céu. Saudades do que ainda não tinha visto, mas que sabia que existia. E naquela tarde, envolvida nesse delicioso sentimento, temperado com a mais pura fé, de repente vi com os olhos bem abertos, nuvens rosadas se formando em letras garrafais, se organizando dentro de um retângulo azulado, formado também por nuvens, e lentamente foi sendo escrita a palavra ovelha.
Meu Deus, o que era aquilo? Vou encerrar aqui. E eu creio que não é coincidência, mas hoje mesmo eu estou gravando esses episódios e hoje mesmo eu editei uma pregação, até do ano passado, né? Coloquei ela agora no nosso canal no YouTube, justamente sobre a ovelha. Eu conto essa experiência nessa pregação e eu convido os ouvintes a ouvirem essa mensagem. E o nome da pregação é Exposição Bíblica do Salmo 23. Ouça lá para você ser também edificado, ministrado pelo Espírito Santo nessa revelação do significado dessa palavra, que aos 12 anos ninguém pôde me explicar, ninguém conseguiu me explicar. E depois de quase 3 décadas, né, que eu fui entender realmente o que significa sermos chamados de ovelhas. É maravilhoso, irmãos. Então, continuo aqui na leitura. Sobre essa visão ainda, eu falo assim no livro. Eu piscava os olhos e a palavra continuava lá. Lembro-me que meu irmão Luiz estava na garagem limpando o carro. Queria gritá-lo para que olhasse para o céu e visse o que eu estava vendo, mas, ao mesmo tempo, tive receio que a palavra desaparecesse. Então não chamei. Foram longos minutos que pude contemplar algo sobrenatural, porém tão real quanto o ar que respirava naquele momento. Aos poucos as letras iam se desmanchando, as cores rosa e azul também se dissipavam vagarosamente. A princípio não conseguia entender o propósito daquela visão, e num daqueles dias que a gente ia para o monte com os irmãos, sendo a única adolescente no meio dos adultos e idosos, meu pai perguntou ao nosso pastor qual seria o significado daquela visão que tive, e ele, muito breve ao responder, me disse que eu havia sido aceita no céu. Aquela resposta parecia um balde de água fria, numa experiência tão linda, mas hoje sei que ele estava certo. Eu era uma eleita. Ele havia me escolhido, era sua ovelha, e ele, meu bom pastor, e me deu a segurança de que das mãos dele ninguém me arrebataria. Ainda não sabia, mas se fazia necessário que eu vivesse essas experiências para que, ao atravessar os vales tenebrosos e dolorosos que estavam por vir, me lembrasse em todo o tempo de quem eu era e a quem pertencia, pois em breve essa identidade se perderia dentro de mim mesma, porém não dentro do coração do Pai. E assim Deus me marcou, deixando-me memoriais para toda a vida. Que coisa, né, irmãos? O cuidado de Deus, né? Me converteu muito cedo, me chamou. Essa é a Luli, tá? Luli, espera só um pouquinho, que eu vou terminar mais um momento no Vale de Baca. Deus abençoe a vida dos irmãos, que vocês possam ouvir essa pregação sobre a ovelha, entender o teu propósito, o teu destino, a tua origem, o teu chamado, tua vocação. É muito importante isso, tá bom? E aqui já estou com 13 anos e nessa transição nós vamos adentrar agora por algumas experiências que marcaram muito a minha vida também, mas de uma forma negativa, mas também onde Deus também não desperdiçou nada, né? Onde eu perdi a minha identidade com Cristo, me distanciei, né, de quem eu era e daquele, né, do propósito de Deus na minha vida. E eu falo com muita propriedade, né, porque eu lido com adolescentes, com jovens na mesma idade, e é um momento e é uma fase perigosa, vamos dizer assim, que precisa muito da nossa atenção, do nosso cuidado, ainda mais que se trata de uma geração que está vivendo o contrário daquilo que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 14, ele diz que escreveu para os jovens: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Sim, nós temos sim jovens, adolescentes firmados na rocha, na palavra, que têm vencido o maligno, mas a maioria não é assim. O que vimos, o que estamos vendo, infelizmente, é
é uma quantidade esmagadora de jovens e adolescentes dentro das nossas igrejas sendo vencidos pelo maligno porque não conhecem a Deus. A palavra de Deus não está dentro deles, infelizmente, queridos. E eu chamo a atenção de vocês para esse momento, né? Que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que através de nós seja resgatado essa geração que se perdeu. Então nós vamos ler aqui, eu vou entrar dentro de alguns episódios da minha adolescência que foram muito marcantes, tá bom? Primeiro eu conto a experiência, depois eu coloco a prática, né? O que seria para nós, a forma pedagógica, né? Para cada um de nós. Ao completar 13 anos de idade, havia me tornado uma adolescente tão linda que por onde passava chamava a atenção de todos. Minha estrutura física dava a informação que eu tinha mais do que 13 anos de idade. Minha aparência e maturidade correspondia de uma jovem, pois estava muito além de muitas meninas da minha idade. E nesta época, eu estava sempre em companhia de pessoas mais velhas do que eu. Uma vez cheguei a ouvir que minha beleza era um desperdício pelo fato de ser uma crente. Pasmem. Comecei então a receber muitas influências externas, mas nesta época eu estava sempre em companhia da minha prima Patrícia e da minha irmã Célia, ambas mais velhas do que eu e que ainda não conheciam a fé salvífica. Agradeço muito a Deus pela vida da minha irmã, pois seus valores bem firmados, que foram formados no seio da nossa família, deu para ela esses valores, né? Nossa, como eu disse lá atrás, nossa mãe sempre nos educou em valores muito firmes. É uma mulher muito centrada, minha irmã, responsável que, por ser 8 anos mais velha, por muitas vezes me educou como se fosse a minha mãe, ajudou-me na formação do caráter. Neste tempo, comecei a debandar do caminho estreito para um caminho largo. Diante da moça que eu havia me tornado, passei a ser elogiada em todo lugar. Tanto na escola como na igreja, na rua ou no clube onde minha tia sempre me levava com os meus primos. Com o tempo fui despertando para um mundo que ainda não conhecia. Contudo, o status de beleza me fazia bem e ia ao encontro do meu coração, pois afinal de contas, pouco tempo atrás era uma menina gaga, desprezada e rejeitada pelo peso que tinha, pelas boas notas que tirava. Era insegura, tímida e com baixo autoestima. Entretanto, parecia que ia me esquecendo de que todas essas feridas já haviam sido saradas em Cristo. Não precisava de ter aceitação e autoafirmação diante das pessoas. Só precisava de não ter me esquecido de quem eu já era em Deus e que a Ele pertencia. Então, quem está acompanhando conosco já entende, né, a parte que eu li aqui agora, essa trajetória, né, desde da pré-adolescência, da obesidade, de tudo que sofri, a chegar aonde eu estou chegando aqui agora. Nós vamos entrar falando sobre o que é a verdadeira beleza. Olá, queridos, aqui é Maristela Gandra e você acabou de ouvir mais uma audioleitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição, 2ª tiragem. Adquira o seu exemplar conosco pelo 31 98526 8508. E entre também no nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, deixe um comentário. Vamos ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo pode ser importante e edificar a vida também de mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.